Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Mais uma vez nos encontramos para partilharmos a palavra que ilumina os nossos passos e que direciona a nossa vida. Ouçamos o Evangelho que a Sagrada Liturgia nos propõe para este dia. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. E enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudir a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova, fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esta missão que o Senhor chamou a realizar os 12 apóstolos continua por meio da Igreja. Sim, os sucessores dos apóstolos, os ministros ordenados, continuam esta missão de anunciar a boa nova do reino, de curar por meio dos sacramentos, de levar a boa notícia a tantos corações que ainda não o conhecem. E nós que recebemos a evangelização, somos também, meus irmãos e minhas irmãs, convidados a anunciar o reino de Deus, a vivermos o reino de Deus, a praticarmos entre nós as verdades do Evangelho. Onde o reino de Deus está presente, Jesus se faz presente. Ou melhor, onde Jesus se faz presente, o reino de Deus ali está acontecendo. Cabe a cada um de nós, meus irmãos e minhas irmãs, abrirmos o nosso coração para que anunciemos aquilo mesmo que nós experimentamos. A misericórdia, o amor, o perdão. Quantas curas recebemos do nosso Senhor. E uma vez que recebemos estas curas, assim como a sogra de Pedro, curada, se põe a serviço, nós também, uma vez tocados pela graça de Deus, uma vez curados pelo seu amor, somos chamados a nos pormos a serviço. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Quem quiser me seguir, deve servir a exemplo daquilo que realizei, assim diz o Senhor, na última ceia, servindo aos apóstolos, servindo aqueles que estavam ali. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, o nosso Senhor, nos convida ao reino de Deus, um reino de amor e de misericórdia. E nós somos chamados a testemunharmos esse amor onde o Senhor nos enviar. Portanto, possamos abrir o nosso coração, deixarmos-nos tocar por Ele, para sairmos e anunciarmos o seu reino de amor. Que o Senhor nos dê esta graça, queridos irmãos e irmãs. Que o Senhor nos dê esta graça e nos capacite a bem realizarmos a missão confiada a Jesus por nós. Nós também somos igreja, todos nós somos responsáveis pela evangelização e pelo anúncio do reino de Deus. Que o Senhor nos dê esta graça, mais uma vez pedimos a nosso Senhor, que os seus dons sejam derramados em nossos corações, para que, respondendo ao chamado de Deus, respondendo a esta convocação, Jesus convoca os 12, mas convoca também a cada um de nós, a partilharmos o amor de Deus e a levarmos a boa notícia aos nossos irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.